Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre autocontrole. Tenha certeza de que se você quer conquistar um objetivo novo para a sua vida, seja ele emagrecer, seja ele ganhar mais dinheiro, impulsionar sua carreira, você vai precisar romper com velhos hábitos, vai precisar enfrentar a procrastinação e vai precisar administrar um bocado de estresse. Eu sou Eduardo Sperducci, sou professor, sou empresário, sou treinador de bem-estar do FitK e eu preparei esse vídeo para ajudar os meus alunos a entender por que geralmente nós acabamos cedendo às tentações. E como é que a gente faz então para encontrar forças para resistir às tentações e fortalecer cada vez mais o nosso autocontrole? A maioria das pessoas se sente muito fracas, muito à mercê dos seus próprios pensamentos. Eles sentem que eles sabem o que eles precisam fazer para conseguir os resultados que eles estão buscando. Só que simplesmente eles não fazem o que eles deveriam fazer. Você já fez cursos, já fez treinamentos que ajudaram você a identificar suas metas? Nesses treinamentos e nesses cursos, você aprendeu até o que você deveria fazer no dia a dia, tudo prontinho? E você, apesar de saber perfeitamente o que você deveria fazer, você, por acaso, não fez? Isso acontece com todo mundo, acontece comigo. Hoje acontece menos. E eu vou explicar para você por que acontece isso? Eu acho que para começar uma reflexão sobre autocontrole, a gente precisa primeiro pensar sobre como é que a gente funciona. Então vamos lá. Você pensa para andar de bicicleta? Você sabe me dizer quanto esforço mental você precisa despender, você precisa se concentrar, você precisa forçar sua mente quando você anda de bicicleta? E para escovar o dente, você pensa no modo que você vai fazer para escovar o dente, a maneira, como, velocidade, ou a coisa acontece de uma maneira mais automática? E tem mais. Você não falha, né? Você não procrastina, não é mesmo? Mesmo quando você chega tarde em casa, levemente embriagado, cansado, você vai lá e escova o dente, é ou não é? Por que você faz isso? Porque esse comportamento ele foi considerado automático, ele foi transformado pelo nosso cérebro em um comportamento automático, ele é um hábito. Durante a maioria da nossa história, a maior parte do tempo que a gente vive nesse planeta, como espécie, como ser humano, o cérebro ele controlava apenas os nossos movimentos básicos. Caminhar, correr, empurrar, levantar. Conforme a gente foi evoluindo, uma regiãozinha na frente da nossa cabeça, chamada de córtex pré-frontal, ela foi ficando maior. E não só isso, ela foi também se conectando melhor com as outras áreas do cérebro. E hoje ela é muito maior em nós, seres humanos, do que nos outros animais. E essa região, ela é responsável por tudo aquilo em que nós prestamos atenção, aquilo em que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, ou se não, aquilo que nós fazemos. No entanto, as áreas primitivas, as áreas mais antigas, elas estão aí, elas estão dentro da gente. E elas atuam muitas vezes assumindo o controle das nossas ações. Por que acontece isso? Porque a evolução, ela funciona assim, ó. Todas as estratégias que ajudaram uma espécie a sobreviver jamais serão desprezadas. Nós, seres humanos, os tubarões,
Qualquer ser vivo, né, tem essas estratégias sempre presentes. Se ela serviu para ele em algum momento da história, ela vai ficar ali, tá legal? Só que, de acordo com pesquisas muito recentes, e olha que eu falo da década de 90 para frente, né, o que a gente tem como conhecimento hoje? Que nós somos, nós, seres humanos, o resultado de um conjunto de hábitos que nós desenvolvemos. Outra coisa importante, nós podemos mudar. Nós podemos nos tornar mais inteligentes do que a gente era. E olha, com qualquer idade. Eu lembro que quando eu era jovem, né, eu pensava que as pessoas nasciam inteligentes ou nasciam sem inteligência e que aquilo estava definido, ela não conseguiria mudar. Mas hoje nós sabemos que não, que você pode se tornar mais inteligente, sim, com qualquer idade. Você pode aprender coisas com qualquer idade. Nós podemos desenvolver novos hábitos e, inclusive, desenvolver essas estruturas responsáveis pelo autocontrole, fazendo alguns exercícios e algumas atividades. E quando eu estou falando desenvolver, significa ganhar massa cinzenta nessas regiões, aumentar o tamanho delas, ter mais estrutura ali, certo? Coisa física. Por que a gente pode fazer isso então? Porque teve um determinado momento da nossa evolução, há muito tempo atrás, que para a gente garantir nossa sobrevivência, a gente começou a aprender a cooperar. A gente, entre nós, né, seres humanos, a gente começou a compartilhar recursos. Então, o nosso cérebro ele começou a sofrer uma baita pressão para se controlar. Se você estava lá junto com outros seres humanos, compartilhando recursos, cooperando, para todo mundo se defender junto, para todo mundo sobreviver junto. Você não podia sair por aí pegando a comida do outro, nem a mulher do outro, né? Senão isso poderia ser um grande problema. E essa pressão que a gente sofreu da evolução, né? Você ter aquele desejo de comer comida e não poder porque é do outro. A gente foi começando a desenvolver, então, mais essas estruturas dessa parte que eu estou falando para vocês, que é o lóbulo frontal. Então, nós nos adaptamos para dar conta da cooperação. Nós nos adaptamos para dar conta de preservar relacionamentos a longo prazo. A evolução, ela estava obrigando a gente a desenvolver as estratégias de autocontrole. Nossos cérebros, eles se adaptaram e hoje nós temos essas estruturas que nos possibilitam ter a capacidade de controlar nossos impulsos. E é isso que nos ajudou, né, a nos tornarmos plenamente humanos. Isso foi o que nos diferenciou dos outros animais no princípio. E eu vou falar uma coisa muito séria. Hoje, é o autocontrole que nos distingue uns dos outros. O autocontrole é mais decisivo do que a inteligência para você obter melhores resultados. Atletas, empresários, cientistas, professores que têm mais autocontrole são os que têm os melhores resultados. Agora, quando você pensa em autocontrole, logo você pensa na sua força de vontade, não é? E qual que é a primeira coisa que vem na sua mente sobre força de vontade? Eu aposto que é resistir a uma tentação. Pode ser um doce, pode ser um drink, pode ser uma transa, que você tem dificuldade para dizer não quando seu estômago, sua boca, seu coração, ou se não a devida parte anatômica quer dizer sim, não é verdade? Às vezes é o contrário. Sabe todas aquelas coisas que você adia para amanhã?
A força de vontade é o que pode ajudar você a botar essas coisas na agenda do hoje. Mesmo quando a ansiedade, as distrações, o corre-corre da vida ameaça nos fazer desistir. Você diz sim, vou fazer isso agora. Então, para dizer não quando você precisa dizer não, e para dizer sim quando você precisa dizer sim, você precisa também lembrar de mais uma coisa. O que você realmente quer? Você pensa que é um drink, ou se não você pensa que é um cheesecake, mas o que você quer mesmo é entrar naquela roupa que está apertada. Então, você também precisa saber o que você quer no longo prazo, sua meta de longo prazo. Isso é fundamental. A maioria de nós se sente um fracasso em termos de força de vontade. Eu converso com os meus alunos, eu converso com muitas pessoas e a grande maioria fala que é frustrante a falta de controle que elas têm e se lamentam. Tá? Não fazer os números do trabalho, não poupar dinheiro, não estudar o suficiente, não resistir aos brownies, tudo isso, melhorando o autocontrole, você vai conseguir executar. Só que essa frustração, ela é um engano. Então essa que é a boa notícia, né? A verdade verdadeira é que nós somos tremendamente sortudos. Nós temos o poder de dizer não para esses anseios. Nós também temos o poder de dizer sim quando isso implica em sair do conforto que a gente está. E a única coisa que a gente tem que fazer é treinar nosso cérebro. Existem muitos exercícios. Eu vou passar um aqui hoje. Se você fizer esse exercício, você vai começar a sentir cada vez mais facilidade em dominar seu autocontrole. Tá bom? Meus alunos, eles costumam praticar cada exercício que eu passo para eles, ou se não, cada desafio, durante uma semana inteira. E aí no final, no encontro seguinte, nós trocamos aí nossas experiências, né? Alguns desafios e algumas tarefas funcionam super bem para alguns, mas não funcionam para outros e vice-versa. Então, conforme os exercícios vão se passando, a gente vai conversando sobre essas experiências de cada um e aí a gente vai aprendendo um bocado. Eu vou contar um pouco, né, dessas experiências que a gente vive para vocês também. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou deixar um exercício para você fazer essa semana. O primeiro exercício que tem, né, como ajudar você a fortalecer seu autocontrole. E esse exercício, eu mesmo tive muita dificuldade com ele. É para você, durante essa semana, meditar 5 minutos por dia. Mas meditar vai fazer com que as minhas estruturas do lóbulo frontal elas se desenvolvam, que eu domine meu autocontrole, que eu consiga controlar meus anseios e dizer não para as tentações e também consiga vencer com mais facilidade a procrastinação? Sim, tá? Vai ajudar. E meditar é uma coisa que talvez você não saiba direito como começar. Então, 5 minutos você pode marcar no cronômetro do seu celular e você tem que ficar numa posição confortável, que você respira bem, que você não sente nenhuma pressão, né, dificuldade para respirar ou dor, né? Você pode fazer isso sentado numa cadeira, com os pés no chão, né, os braços bem à vontade. Você pode fazer isso deitado, você pode fazer isso na sua posição de yoga preferida. Você que sabe. E o que você vai fazer durante 5 minutos? Você vai respirar e você vai se concentrar na sua respiração. E o que vai acontecer na sua cabeça? Vão vir muitos pensamentos. E o que você vai fazer com esses pensamentos? A hora que você percebe que você está entrando num pensamento, você volta a se concentrar na sua respiração. Você meio que abandona o pensamento. E é esse exercício que é a meditação. Você abandonar os pensamentos. Então,
Muitas vezes, os meus alunos falam assim, eu não consigo meditar porque eu penso muito. Mas, na verdade, quando você pensa e abandona o pensamento e se concentra na sua respiração em outra coisa, você está fazendo a meditação, tá? Eu sugiro que você busque no YouTube meditação guiada de 5 minutos. É mais fácil, porque você vai colocar alguém ali falando durante 5 minutos e você vai acompanhando aquela voz. Quando você perceber que você está pensando em alguma coisa, não tem problema. Você abandona esse pensamento e volta a se concentrar naquela voz que está te guiando, ok? Eu deixei aqui no meu canal uma meditação guiada que eu mesmo fiz, que é um exercício um pouco diferente. É uma meditação chamada de meditação mindfulness, né? E essa que eu deixei aqui gravada, ela tem 17 ou 18 minutos. Então talvez não seja a melhor para você iniciar essa prática, mas ela está aí. A hora que você tiver curiosidade ou a hora que você estiver fazendo com facilidade as meditações de 5 minutos, você pode então fazer essa que eu deixei aí de 18 minutos. Tá legal? Então é isso aí. Esse é o exercício dessa semana. Conforme eu for recebendo mensagens, conforme eu for recebendo feedbacks das pessoas que estão fazendo os exercícios, daqui uma semana eu deixo mais um exercício sobre autocontrole e mais algumas explicações para a gente entender como é que a gente funciona e como que a gente vai fortalecer o nosso autocontrole, beleza? Um abraço então.